Você sabia que no Brasil tem a única fabricante de helicópteros do hemisfério sul? Hoje eu vou te levar para conhecer de perto o que acontece aqui dentro, na Helibras, fábrica de helicópteros que fica em Itajubá, no sul de Minas Gerais. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Estou aqui na linha de montagem de alguns helicópteros da Helibras. Aqui atrás de mim tem o H-130, já voamos esse helicóptero em outro vídeo para você ver como é que ele é. Ali mais atrás tem o Esquilo, que vai ser entregue para as Forças Armadas, Marinha e Força Aérea Brasileira. E logo aqui atrás tem o H-225, helicóptero que a gente já voou também lá na Marinha do Brasil quando a gente estava embarcado no NAM Atlântico. E nesse vídeo eu quero mostrar para você a importância de existir uma indústria aeronáutica como essa aqui, como a Helibras, de asas rotativas, né? O quanto o helicóptero é importante para a operação de serviços públicos, forças armadas e várias outras coisas. Então, a gente está começando uma série de vídeos com a Helibras, mostrando primeiro aqui essa fábrica, né, para você saber que ela existe, que ela está aqui, ela tem uma importância muito grande e muitos dos helicópteros operados no Brasil para serviço público, eu estou falando de por volta de 80%, 8 em cada 10 helicópteros de serviço público no Brasil são da Helibras. Linha de montagem do H-225, e esse helicóptero está presente nas 3 Forças Armadas. Só que para contar toda essa história da Helibras e visitar essa fábrica, eu não estou sozinho. Estou com meu amigo Panda. E aí? E aí? Cara, que demais, né? Demais, muito bom. A gente saiu lá de São Paulo, viemos de helicóptero a convite da Helibras, um helicóptero da Airbus, né, da Helibras, para mostrar mais isso para você. O que tá achando, Panda? Ah, fantástico, né? Quando a gente para e pensa que o Brasil é um dos 8 países no mundo que é capaz de construir, produzir, reparar, reformar e fazer ainda os trabalhos de modificação para modernizar helicópteros no mundo. Acho que muita gente nem sabe que tem uma indústria aeronáutica de asas rotativas aqui no Brasil, né? E não é só a Helibras. A Helibras tem aí um pool de empresas em volta, são mais de 30 empresas, né, que formam toda essa cadeia. Um ecossistema, uma cadeia aqui em Itajubá, principalmente, aqui onde a gente está, em Minas Gerais, no sul de Minas, nas cidades próximas, e que geram 3.600 empregos diretos. Eu costumo dizer o seguinte, muita gente que não conhece sobre aviação não entende a importância do helicóptero, né? E o helicóptero, ele faz parte do desenvolvimento de um país. Um exemplo clássico que eu gosto de dar, que impacta diretamente o seu dia a dia, é a inspeção de linhas de transmissão de energia. Se não tiver um helicóptero lá vendo se a linha de transmissão está ok, você não ia ter energia na sua casa, entre muitas outras coisas. Ter uma indústria como essa coloca o Brasil num patamar de primeiro mundo no que diz respeito a uma indústria que é super exigente em termos de tecnologia, mas que paga salários muito bons, que exige tecnicamente que toda essa cadeia produtiva esteja num nível elevadíssimo de tecnologia. E a gente aprendeu hoje aqui, né, Fernando, que essa fábrica ela está no mesmo nível das fábricas da França e da Alemanha. Tem coisas que são feitas aqui que nem nos Estados Unidos são feitas. Eles estão exportando não apenas helicópteros, como componentes, e a capacidade tecnológica que hoje está dominada, esse ciclo todo está dentro do Brasil e que acaba servindo como artigo de exportação. Técnicos, componentes, peças, esses ciclos que são muito complexos, que levam décadas para ser construídos, hoje estão em poder de 8 países no mundo e só um no hemisfério sul, e é o Brasil. Fê, olha, esse helicóptero aqui, o 225, ele decola com mais de 12 toneladas, aproximadamente. Ele é capaz de fazer uma missão incrível que a gente acabou de aprender. Eu falei de linha de transmissão de energia. Quando é colocada uma torre, né, para aquela torre chegar lá através de caminhão, precisa abrir o caminho. O helicóptero resolve esse problema, não precisa desmatar nada. Esse helicóptero ele consegue carregar essa torre içando ela. Então, um helicóptero fabricado aqui, quase 50% desse helicóptero é fabricação totalmente brasileira. Vale lembrar que nenhuma indústria aeronáutica no mundo fabrica 100%. A fábrica da Helibras presta vários tipos de serviços. Eles fabricam helicópteros. Entre os helicópteros fabricados aqui, o Esquilo.
Esse esquilo especificamente é do programa THX das Forças Armadas, para a Marinha e para a Força Aérea Brasileira. O objetivo desse esquilo nessas forças é treinamento. Mas e o Exército? O Exército já opera com esquilo para treinamento, o Fenec, há bastante tempo. Essa linha de montagem vai entregar 27 aeronaves, sendo 15 para a Marinha e 12 para a Força Aérea Brasileira. Começa a entrega em setembro de 2024. E com isso se cria uma padronização do equipamento de treinamento das Forças Armadas. As três, o Exército já opera e agora a Marinha e Força Aérea começam a operar também. Toda a parte ali, por enquanto, da célula naquela máquina ali. Aqui já começa a instalação de alguns equipamentos. Nessa máquina a gente já vê o rotor principal instalado, o motor ali atrás, o cone de cauda ainda não está conectado à aeronave. Então a gente vai para a próxima etapa. Esse helicóptero já está praticamente finalizado, você vê que ele ainda não tem pintura, né? Tá no primer. E aí tem essas diferenças de cores, isso aí é a cor do primer dependendo do tipo de material utilizado. Então onde é verde é alumínio, aonde é bege é material compósito. Aqui a gente já vê o motor instalado, né? O rotor principal, já o cone de cauda conectado, o rotor de cauda também conectado e os aviônicos também instalados no helicóptero. Essa é a primeira unidade do esquilo desse programa THX. Esse helicóptero já passou pelos testes em voo, você vê que ele já está também todo configurado internamente, tem as telas, né, o Garmin touchscreen aqui, tudo já Glass Cockpit, já não tem mais aqueles reloginhos, né, nenhum instrumento analógico. É uma configuração militar. Terminou essa parte, aí finalmente o helicóptero vai para a pintura para ser entregue para o cliente. A gente está aqui com o Alberto Dweck, que é o presidente da Elibras. Tudo bem? Tudo bom, Fernando. Muito obrigado aí pelo convite. Bom, aqui atrás da gente, a gente começa a linha de fabricação do H225, o famoso projeto HXBR. Então, o que vocês têm aqui atrás de mim é uma amostra. É como a aeronave chega e a gente começa a fabricar o helicóptero. Por exemplo, a capota do cockpit, ali o cone de cauda. Depois que a gente equipa o cone de cauda e equipe aqui a capota, a gente vem para cá. E nessa aqui a gente já começa a trabalhar toda a parte de cablagem da aeronave, toda a parte de suportes fixos, né? Porque quando a estrutura chega, ela chega bem básica. Sim. Né? Toda a configuração, e nesse projeto nós temos 7 configurações diferentes, elas são feitas aqui. Então, para você complementar a estrutura com suporte para um equipamento, para uma passagem para cablagem. Em seguida, a gente passa para uma próxima etapa, que é aquela última, são instalados os equipamentos, motores, transmissões, cabeça de rotor principal. Se vocês olharem aqui à frente, aqui, ó, não tem o painel ainda, mas a cablagem já está toda passada. E a partir de então eles colocam o painel, colocam os instrumentos. Terminando isso tudo, vai passar pela fase de qualidade. Tudo em aviação, a qualidade é muito importante. Então, aqui com a gente ela é checada no mínimo 2 vezes. Aí ela vai para o hangar do outro lado, que é um hangar de pista, para passar pelos ensaios em solo. A gente energiza a máquina e testa todos os equipamentos que a gente pode no solo. Passando em todos os testes, a gente passa para os ensaios em voo. A gente vai começar a voar a máquina e a testar todos os equipamentos de voo para que ela fique pronta. E aqui eu tô vendo que tem 3 máquinas, né? E já é o final do programa HXBR. Exatamente. Quantos helicópteros foram e serão? Originalmente, o programa era para 50 helicópteros de grande porte. Depois, as Forças Armadas nos solicitaram de reduzir para 47. Já entregamos 43, estão faltando 4. A previsão é que o contrato termine em 2025. Então, toda a tecnologia que o Brasil recebeu e que está nas mãos e nas cabeças dos brasileiros que estão aqui, necessitam receber carga de trabalho para que fique no Brasil. E a gente não corra o risco do que é o chamado brain drain, né? O dreno de cérebros, que o nosso pessoal altamente qualificado, que o Brasil investiu muito para ter essa capacidade aqui, seja capturado por outros países aí fora, levando a nossa tecnologia brasileira. Essa fábrica foi inaugurada em 1980. Quantos helicópteros foram construídos de lá para cá? Esse que a gente está aqui em 1980, porque na verdade a Elibras foi fundada em 78
Enquanto a fábrica estava sendo construída, nós usamos, por gentileza, na época do CTA, Centro Tecnológico Aeroespacial em São José dos Campos, um hangar e produzimos as nossas primeiras aeronaves lá. Dessa planta que nós estamos aqui hoje, já foram fabricadas e entregues a partir daqui mais de 850 helicópteros. Tem muitas tecnologias aqui que são tecnologias que a gente chama dual. É usada numa aeronave militar, mas é usada na aeronave civil, mas também na vida civil normal. Tem várias coisas que derivam daqui. É um universo de conhecimento que o Brasil não pode perder. É por isso que as pessoas têm que entender a importância estratégica da Elibras para o sucesso do parque industrial brasileiro. É muito maior e muito mais importante do que simplesmente fazer aeronaves. Até porque, presidente, o helicóptero cumpre missões que só ele é capaz de cumprir. Oficinas de conjunto dinâmico. O conjunto dinâmico é aquela parte móvel do helicóptero, que vai transmitir a força do motor para os rotores. É o que faz o helicóptero voar, é o que faz as asas rotativas girarem. Então, olha só que legal, ter essa estrutura aqui na Elibras permite que o cliente consiga ter mais agilidade no processo de manutenção. Ele também tem um custo reduzido, mais facilidade, porque não precisa mandar a peça para a França, não precisa fazer exportação, depois importação. E tem uma coisa que é muito importante, Fernando? São poucas os países que têm uma oficina dessa categoria e mesmo dentro do grupo Airbus, essa oficina está certificada para cuidar de qualquer peça de qualquer helicóptero em qualquer lugar do mundo. A gente acabou de ver que tem peças aqui que estão indo para Singapura, para o Chile, para vários clientes no Brasil. Então, essa é uma unidade totalmente independente dentro da cadeia produtiva mundial da Airbus. Nessa área da Elibras tem o banco de ensaio dinâmico. Então, no caso, esse aqui é uma caixa de transmissão do rotor principal do H225. E eles vão acelerar isso a uma velocidade que normalmente não vai ser usada no voo. Ou seja, eles vão ir muito além daquilo que o helicóptero usa durante o voo para ver se essa caixa de transmissão está de acordo com os padrões para ser entregue da manutenção. Aqui a gente tem a linha de modernização dos Panteras do Exército Brasileiro. Ela tem uma remotorização, um motor novo, uma nova transmissão, uma série de modificações e principalmente o painel que antigamente era todo de reloginho analógico e hoje é Glass Cockpit digital. A aeronave chega como uma aeronave dessa aqui, depois de operar 25, 30 anos, a gente desmonta ela completamente, e a gente começa a ter uma ideia do que a gente vai precisar fazer para modernizá-la, além da troca dos equipamentos. Então, por exemplo, toda a furação, a rebitagem da aeronave, nós medimos cada furo para ver se ele está ovalizado, não está ovalizado, está na medida certa, e aí nós vamos recondicionando. E vocês vejam que ela sai de um reparo como se fosse uma célula nova. Você não consegue identificar aqui se é uma célula que é usada ou que foi reparada. Ela inclusive tem o primer aqui na cor de uma célula nova. E a partir daqui, os nossos técnicos, que são espetaculares, eles começam a remontagem e a refabricação da aeronave para chegar na terceira parte da linha de modernização ou retrofit, para a gente começar a instalar os equipamentos, os motores, a transmissão, a cabeça do rotor principal, as pás, antes de ir para a parte de ensaios em solo e de ensaios em voo. Então esse é um projeto de modernização de 34 aeronaves Panteras do Exército Brasileiro. Nós já entregamos 32 aeronaves modernizadas e vamos entregar as duas últimas agora no final de 2024. Então dá para falar que é quase como se fosse um zero time. Ela praticamente volta a ser uma aeronave zero. Exatamente, Panda. Ela volta praticamente como ser uma aeronave zero, porque recebe equipamentos que estão com 0 hora de voo. E aí, vocês que conhecem bem a aviação, não existe aeronave velha ou nova, existe a aeronave bem manutenida. E isso só é possível com essa estrutura de fábrica aqui da Elibras, Você não consegue fazer uma modernização desse nível em qualquer lugar. Você tem que ter bastante experiência e tecnologia para fazer isso.
porque eu arrisco a dizer que você fazer uma modernização dessa é mais difícil do que você fabricar uma aeronave nova. Porque a aeronave nova, os componentes vêm todos prontos e você começa a montar, e você começa a produzir, a fabricar, desenvolver engenharia. E cada aeronave, assim como um indivíduo, ela envelhece de maneira diferente. Exatamente. Cada aeronave, como você bem falou, tem sua história única. Pelo que ela passou, pela quantidade de hora de voo. E o que é melhor, o que é mais vantajoso para o cliente, esse tipo de serviço, é que uma modernização desse tipo, ela custa entre 50% e 60% de uma aeronave nova. Sem falar que ele não precisa de novo treinamento, porque ele já é treinado, novas ferramentas para fazer a manutenção, que ele já tem tudo, a cultura de operar esse tipo de produto. Então a economia de escala que o cliente tem com uma modernização dessa é fantástica. E é interessante dizer também que quem não conhece, né, essa indústria aqui, essa tecnologia que tem no Brasil, acaba olhando as aeronaves nas Forças Armadas brasileiras, fala, uma aeronave de 30, 40 anos de idade, a aeronave é velha, mas é como você falou, você tem aqui com a Helibras todo esse programa de modernização, né, que permite que uma aeronave de tantos anos volte a ser zero. Se você mantiver os produtos e os componentes em dia, ela atende a tua missão. Você não está apenas reconstruindo a aeronave, você está reconstruindo e incorporando todos os últimos avanços em aviônico, em engenharia. A gente trata todo esse aspecto, além da modernização, da obsolescência também. Né? Então, os pilotos que vão operar esse Pantera modernizado, eles vão encontrar equipamentos totalmente diferentes do que os pioneiros que operaram os primeiros Pantera. Você acha que as Forças Armadas teriam a mesma capacidade se a Helibras não estivesse aqui? Na minha opinião pessoal, eu acredito que não. Por quê? Você ter um fabricante de helicópteros no seu país é questão de autonomia, é questão de soberania. Na hora que as forças estão operando, você está lá para apoiá-los imediatamente. Então eu posso dar uma série de exemplos, os mais marcantes para a gente. Por exemplo, a Operação Brumadinho. O meio de operação principal naquele momento era o helicóptero, com bombeiros, com polícias, com defesa civil, etc. Então, no mesmo momento, a Helibras se mobilizou sem que ninguém pedisse, montou uma força-tarefa nucleada em 3 locais diferentes, lá em Belo Horizonte, onde era a base do operador, aqui para a gente ter toda essa infraestrutura a serviço deles, principalmente a parte de engenharia, e o nosso depósito de peças em Atibaia. Um outro exemplo que eu posso dar que nos orgulha muito também é recentemente, no final do ano passado, houve uma operação que o Exército divulgou amplamente na mídia, que se chama CORE, entre o Exército Brasileiro e o Exército Americano. Foi uma operação conjunta e que de um lado tinha as aeronaves fabricadas pela Helibras e do outro lado tinha as aeronaves fabricadas pela indústria norte-americana. E nós enviamos para a Amazônia equipes de manutenção para ajudar o nosso Exército Brasileiro. Tem uma outra coisa que é muito importante, né, presidente? Que é a atuação social, de caráter social e humanitário da Helibras. A Helibras ajudou recentemente mais 2 ocorrências graves, os Yanomamis e as chuvas no litoral norte. As nossas aeronaves estão, através dos operadores militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, estão levando esperança para os Yanomamis nessa crise que eles estão passando lá. Então a gente vê todos os dias na mídia helicópteros levando alimento, levando equipes médicas. E realmente naquela catástrofe grande que teve no litoral norte de São Paulo no início do ano passado, no início de 2023, todas as rodovias estavam bloqueadas. O único meio de acesso para chegar lá era realmente o helicóptero. E o primeiro helicóptero que chegou lá foi um Pantera do Exército Brasileiro, que no primeiro momento foi resgatar pessoas que estavam em área de risco de deslizamento ainda, ou seja, salvar vidas, e no momento seguinte para começar a levar alimentos, medicamentos e mesmo água, né? E é isso que motiva a gente, a nossa equipe aqui da Helibras, né? Que helicóptero, eles salvam vida. Ou seja, é uma empresa que não apenas serve a aviação nacional, ela serve a pátria brasileira. Dentro dos nossos princípios da empresa, né, a gente tem a parte de responsabilidade social e a parte de sustentabilidade. Então, quando acontece alguma coisa aqui, nós somos corresponsáveis. Nós temos que estar presentes para a população brasileira e principalmente apoiando os nossos operadores.
Essa é a única oficina de pá de helicóptero da América Latina homologada pela Airbus. Se eu pegar um H225 que pesa 12 toneladas e dividir por 5 pás, cada pá vai carregar mais ou menos 2,5 toneladas, para vocês terem uma ideia da responsabilidade da pá. E é um material muito delicado. A gente vê aqui, por exemplo, o nosso técnico trabalhando no bordo de ataque da pá aqui. É o que a gente chama de espinha dorsal. E por vezes a gente fica triste que alguns operadores enviam pás para reparar em oficinas não homologadas. E depois eles veem o problema que causam, mandam para a gente. Só para vocês terem uma ideia, já recebemos pá aqui, até mesmo reparada com resina de prancha de surf. E aí é lógico, a gente, se houver a possibilidade de reparo, repara, senão a gente condena. Afinal de contas, uma pá dessa vai ter que resistir muito mais força do que uma prancha de surf, né? Exatamente. Então não dá para usar o mesmo material, tem que ser material homologado, né? Certificado aeronáutico. E vocês têm isso aqui. É uma questão aeronáutica, né? Uma fissura, por menor que seja, pode condenar uma pá desse tamanho, né? Uma trinca, ela pode ser pequena, reparável e até mesmo deixar a trinca e observar ao longo do tempo, ou ela pode ser uma trinca catastrófica. Você vê o nível de segurança, né, que tem, porque a pá rachou em voo, mas até ela chegar nesse ponto, foi uma série de negligências de manutenção, né, para você ter uma fissura que se transformou em uma quebra, né? E quando você segue um programa de manutenção junto com o fabricante, aqui na Elibras, como manda o manual, a vida de uma pá dessa, ela é muito longa e muito segura. Eu não sou o único apaixonado de aviação aqui na Elibras e de helicóptero, não. O Donizete está há pouco tempo com a gente, só 40 anos. Quantas pás a gente já reparou aqui nessa oficina? 8.800 pás. 8.800 pás reparadas. Né? É muita coisa e vou dizer para vocês, isso é uma profissão muito específica e muito técnica. A gente não encontra esse tipo de profissional formado no mercado. Né? Então a gente vê o pessoal mais jovem aqui, é recebido pelo Donizete e ele ensina o ofício para eles com toda a técnica que ele adquiriu ao longo dos anos. Tem muito mais coisa para ver aqui na Elibras. É uma empresa bem completa que pega todas as etapas de fabricação de helicóptero. Então a gente vai voltar para cá, mas esse vídeo eu vou encerrar aqui e eu queria nesse vídeo trazer mais um pouco dessa história, da importância da Elibras para o Brasil. E espero que você tenha gostado do que a gente mostrou aqui, dessa linha de montagem de aeronaves, mas em breve a gente volta aqui para Itajubá, na Elibras, para gravar outras partes. Lembrando que terão outros vídeos que a gente já está produzindo aqui também, voando helicóptero, falando um pouco mais sobre essa indústria aeronáutica de asas rotativas no Brasil. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e compartilha. E eu estou usando a camiseta da Airbus, afinal de contas, a Elibras é uma empresa do grupo Airbus. Essa camiseta está disponível na loja Aero Por Trás da Aviação, o link está aqui embaixo ou aqui no QR Code. Vai lá e já adquire a sua. Valeu, até o próximo vídeo.